Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. A nossa aula de hoje, depois de 15 dias da nossa última aula, é sobre música. E o tema que eu coloquei, o título da nossa aula que eu coloquei aqui, para pelo menos introduzir o assunto da aula é: a música é arte, é ciência e é essencial. Então, tem esse título e esse subtítulo aqui falando sobre o que é a música. Então, de alguma maneira, nós vamos abordar esses tópicos aqui acerca da música hoje, agora, tá bom? E eu gosto muito desse tema, não que os outros que a gente trabalhou até então não tenham sido bons, foram muito bons, mas desse tema específico eu gosto muito porque é um tema de praticamente de gosto universal. É difícil, quase impossível encontrar alguém que não goste de música. Então eu lhe pergunto, você conhece alguém que não gosta de música, de nenhum tipo de música? Você é essa pessoa? Eu acho muito difícil haver alunos meus que não gostem de música, até porque no início do ano a gente já conversou sobre isso, já falamos sobre isso, eu lembro, pelo menos em algumas turmas. Então é algo muito complicado de não de existir, né? Alguém que não goste de música. Então, se você gosta, independente do ritmo, do gênero musical que você aprecia, que você prefere, eu tenho certeza que se você parar um pouquinho para prestar atenção nessa aula, você com certeza vai gostar dela. Mas para começar mesmo a nossa aula, né, eu acho que uma primeira pergunta a ser respondida é: por que nós gostamos de ouvir música? Antes de responder essa pergunta, vocês já devem ter notado, é o que me incomoda muito, o chroma aqui hoje não está 100%, né, dá para ver que é a diferencinha de onde eu estou com o restante do espaço aqui que eu divido com o slide. Não está tão legal, mas vida que segue, nem sempre fica bom, eu perco muito tempo, muitas vezes, tentando ajeitar. Então, peço perdão por esse probleminha aqui que particularmente me incomoda, mas vamos lá. Sobre essa questão, né? Por que nós gostamos de ouvir música? Que tem até a ver com o que eu falei agora há pouco sobre o fato de quase todo mundo gostar de ouvir música. Por que isso é tão inerente ao ser humano? Isso tem muito a ver, pessoal, com as memórias afetivas. Então, muitas vezes nós crescemos até ouvindo um tipo de música em específico, ou mesmo que nós não ouçamos muito aquela música, mas no futuro, se nós voltamos a ouvir uma música da nossa infância, ela pode muito bem nos trazer alegria. Seja a própria música, ou o gênero musical, o ritmo, enfim. Mas muitas vezes a música ela é tão importante para a gente, para o nosso emocional, porque ela nos remete a uma memória, a alguma época da nossa vida. Então hoje, se você tem seus 13, 14 anos, ou se você tem menos do que isso, enfim. Se hoje você escutou músicas que te apreciam, que fazem você gostar dela, mesmo que seja uma música nova, que foi lançada hoje, por exemplo, mas você logo de cara gosta dela, é porque ela com certeza tem alguma similaridade, ela parece de alguma maneira com outras músicas que você já gostava antes e que já te deixavam feliz antes. Então, por você gostar dessas músicas anteriores, hoje você passa a gostar dessa música nova, porque elas têm semelhanças, ok? Então, a música tem muito a ver com a nossa memória. Hoje em dia, por exemplo, apesar de não escutar muito aquele forró pé de serra, né, aquele forró antigo, por exemplo, Luiz Gonzaga, eu não escuto no meu dia a dia, não tenho na minha playlist no Spotify, mas se em algum local alguém coloca para tocar esse tipo de música, na mesma hora eu vou ficar feliz, na mesma hora eu vou prestar atenção, vai me dar aquele sentimento de paz, porque logo o meu cérebro, né, a minha memória, remete ali à minha infância, né, até os meus 10, 11 anos, que meu pai de vez em quando colocava à noite lá em casa para tocar, e aí ficava aquele silêncio, aquele clima bom, só ouvindo aquela história que era contada por meio da música. Então observa como a memória ela influencia muito nos nossos gostos musicais. Então quando a gente cresce ouvindo um tipo de música, porque nossos familiares colocam para a gente ouvir, a gente tende a gostar desse tipo de música para o resto da nossa vida por conta de uma memória afetiva. Mas é claro, né, tem lá as particularidades de pessoas que logo desde criança escutam as músicas que seus familiares escutam e não gostam. Mas na maioria das vezes a gente leva para o resto da vida os gostos musicais da nossa infância por uma questão de memória afetiva, tá bom? Então as músicas nos trazem memórias e nos trazem sentimentos que faz com que nós continuemos a ouvir músicas iguais ou parecidas com aquelas. E só para deixar claro, tudo isso que eu estou falando sobre esse tópico não saiu simplesmente da minha cabeça, não fui eu que inventei, isso vem de estudos
principalmente da neurociência, tá? A neurociência é a ciência que estuda o cérebro humano e como ele funciona. Então, a neurociência já comprovou que músicas que remetem a memórias, como eu falei, das diversas formas possíveis, mesmo que sejam músicas novas, mas que sejam semelhantes em algum aspecto às músicas mais antigas que a pessoa escutava, tende a nos trazer alegria, tende a fazer com que nós gostemos desses mesmos estilos, tá bom? Então, isso quem diz é o professor aqui para vocês, mas é segundo a ciência. E um outro fato importante que a ciência já comprova é que a música ela também tem um poder de acalmar o ser humano. Ou melhor dizendo, eu coloquei aqui acalmar apenas para, de certa maneira, resumir as emoções. Mas a música tem um poder de equilibrar as emoções. Então deixa eu explicar para vocês rapidinho como é que isso funciona. Pausei aqui um pouco pelo barulho lá na rua, mas voltando aqui. Então deixa eu explicar rapidinho como é que isso funciona. É o seguinte, a parte racional do nosso cérebro, ou pelo menos a parte do nosso cérebro que cuida da nossa razão, onde as sinapses acontecem, ou seja, o processo de raciocínio acontece, chama-se córtex. Talvez vocês já tenham estudado, talvez não, talvez lembrem, talvez não. Mas enfim, eu não vou me aprofundar tanto, eu só quero que vocês compreendam. Então essa parte, ela cuida da razão. E a nossa razão, ela realmente aqui o tempo todo ali está trabalhando, muitas vezes contra a emoção, ok? Às vezes nós temos certos impulsos que nós queremos cometer e a nossa razão vem para nos dizer, não faça isso, não é o correto. Como muitas vezes, né, vem aquele impulso por meio da preguiça de não fazer nenhuma atividade e aí eu sei que na cabeça de alguns fica martelando. Mas é melhor fazer a atividade, você tem que cumprir com as suas obrigações, você tem que, enfim, aprender. Então é a razão ali lutando contra a sua emoção. Isso realmente acontece no cérebro. Quando a gente escuta uma música por meio da audição, a música e das outras sensações do nosso corpo, a música chega até o nosso córtex, ok? E no córtex, nessa parte da razão, ela serve como um esforço a mais ou como uma força a mais para lutar contra as emoções. Então, por meio do córtex, ela combate as emoções. Então, por exemplo, se muitas vezes você está muito triste, determinados tipos de músicas podem te acalentar, podem pelo menos te trazer um conforto, porque por meio do córtex, né, dessa parte racional, o córtex leva a música até as camadas mais voltadas à emoção. Então o córtex é o meio do caminho aí que leva a música para trabalhar as nossas camadas emotivas, ok? Então da mesma forma que uma música ela pode nos agitar, nos fazer ficar mais alegres, ela pode também nos acalentar ou até nos deixar mais triste mesmo, porque a tristeza também, até a neurociência fala sobre isso, a tristeza ele é um sentimento muitas vezes necessário para reflexão, para que você, né, se autocorrija, enfim, por uma série de motivos. Então muitas vezes a música vem para trazer esses sentimentos que são necessários para a gente, tá bom? Então o que nós podemos perceber é que ouvir música diariamente, cotidianamente, mais do que um entretenimento, apenas mais do que uma fonte, um consumo de arte, mais do que isso, ela pode ser uma opção para ter uma melhor saúde emocional. Então, como a gente viu aí, a neurociência tanto comprova por que é uma arte tão importante, né? Tem a questão das memórias, tem a questão de equilibrar as emoções, de trazer emoções novas que nós precisamos para equilibrar essas camadas emotivas que nós temos no nosso cérebro, ok? Porque as emoções precisam estar equilibradas. Você não pode viver o tempo todo feliz, senão você vai se tornar uma pessoa tola, sem raciocinar direito. Da mesma forma como você não pode viver o tempo todo triste, então tem que ter esse equilíbrio. E muitas vezes a música ela serve como um remédio em que ela dosa essas emoções para que elas fiquem equilibradas. Então, a música, mais do que arte, ela pode servir como uma terapia para melhorar ou para deixar a nossa saúde emocional ok. Aí, se você quiser um exemplo mais objetivo, mais claro, né, que você possa compreender melhor, de como a música pode fazer isso e de como você pode usar de maneira consciente a música para equilibrar as suas emoções. Então, se você realmente quer esse exemplo, eu quero que você me acompanhe agora no que eu falo aqui, né? No ritmo da batida da aula, tá bom? Eu faço uma brincadeira aí como se o ritmo da aula fosse um ritmo de batida, tal qual a música, mas tem a ver com o que eu vou explicar agora. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a música ela tem um tipo de contagem dentro dela, ok?
que a gente chama de BPM, que são as batidas por minuto. Assim como existe a batida do nosso coração, que também é contada por minuto, existe uma espécie de batida da música, do ritmo da música, ok? Seja uma batida muitas vezes dada pelo som da bateria, mas não obrigatoriamente é, às vezes pelo som apenas de outros instrumentos, ou muitas vezes quando ela é cantada a capela pela própria voz e pela melodia entoada com o cantor, dá para entender o ritmo da música, quantas batidas tem por minuto. Aí você fala, mas professor, eu que não entendo muito de música, que nunca estudei música, eu consigo reconhecer? Consegue. Se você se concentrar, você consegue reconhecer as batidas da música, porque é algo bem realmente assim do ser humano, é algo bem inato da gente de conseguir perceber esse ritmo que a música tem, tá bom? Então agora eu quero mostrar para vocês realmente um exemplo. Eu não vou colocar agora nenhuma música específica, mas eu só quero que vocês acompanhem como seria, por exemplo, uma música com 60 BPMs, ou seja, 60 batidas por minuto. Se eu perguntar que música é mais agitada, uma música com 60 BPMs ou uma música com 120 BPMs? Eu imagino que, logicamente, vocês vão pensar logo e falar, claro que é a de 120, que é o dobro de batidas, então ela vai ser mais agitada. Então, o que vocês podem ter em mente agora é o seguinte, quanto menos BPM a música tem, mais calminha, mais lentinha, menos agitada ela é. Então, vamos para o exemplo aqui, tá? Eu quero que vocês acompanhem comigo para notar aí como uma música de 60 BPM pode ser lentinha, calminha, tá bom? Ah, é bom avisar. Se ficar muito alto para vocês, que eu vou colocar até músicas depois também aqui, abaixem o volume, tá? Pode ser que o volume da música seja bem maior do que o volume da minha voz aqui falando com vocês. Eu não sei se de cara vocês conseguiram perceber, mas tem esse ritmozinho, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Se vocês observarem, muitas músicas se encaixam nesse ritmo aqui, em que a música vai acontecendo de maneira bem lenta. Ela vai acontecendo assim, ok? De maneira bem lenta. Agora eu vou colocar para vocês uma música, como é que ela seria, em 120 BPMs. Vocês vão observar que realmente é bem mais agitada. Quem tem um ouvido mais apurado para música já pode até ter pensado em exemplos de músicas que se encaixam na de 120 BPMs, né? E naquelas que se encaixam na de 60, de 120 BPMs, bem mais agitada. E aí você deve raciocinar, então nessa música de 120 BPM, a letra também vai ser cantada mais rápido, pode, na maioria das vezes é assim que acontece também. A letra é cantada mais rápida, as batidas dos instrumentos são mais rápidas, o ritmo de maneira geral é bem mais acelerado. E só para finalizar esses exemplos, vou colocar agora uma de 150 BPMs, ok? E se eu perguntasse agora para vocês, quais gêneros musicais, pelo conhecimento que vocês têm, se encaixam em cada batida dessa? Quais dos gêneros musicais que vocês conhecem tem mais a ver com esses 60 BPMs, que é essa música mais lentinha, mais calminha, né? Que tipos de cantores costumam cantar músicas em 60 BPMs? Quais são aquelas em 150? Para quem é mais eclético e já ouviu um pouco de tudo, até porque muitas vezes, né, a gente sem querer ouvir um pouco de tudo na rua, nos lugares que a gente vai visitar e tudo, porque sempre tem alguém colocando um som muito alto, talvez vocês consigam aí imaginar os gêneros musicais que se encaixam em cada um. Aí agora, realmente eu quero mostrar para vocês uma música, né, que no caso é uma música clássica, tá bom? E eu quero que vocês, com base naquilo que eu falei sobre os BPMs, vocês tentem em casa acompanhar o ritmo da música. Se é 1, 2, 3, 4.
1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Porque conforme for aumentando a aceleração desse 1, 2, 3, 4, você vai saber que o BPM também é maior, tá bom? Então eu quero que vocês acompanhem para ver se vocês conseguem fazer esse exercício rápido. E aí eu queria comentar, quem já leu o título aqui já vai saber de cara sobre o que, é que eu vou falar, mas eu quero falar daqui a pouco um pouquinho então sobre os efeitos que a música pode ter no nosso corpo, como eu falei sobre a saúde emocional, mas pode ajudar ainda de outras maneiras, tá bom? Então vou colocar agora para vocês ouvirem e eu queria que vocês fizessem esse rápido exercício. Vou colocar aí 30, 40 segundos da música, tá bom? Bem, se você acompanhou com calma, você deve ter talvez feito essa mesma contagem que eu fiz de ritmo, né? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tem esse ritmo de batidas. Claro que quando eu conto 4 aí, vai contar, eu acho que, né, mais ou menos aí como uma batida cada um. E no total a gente vai saber mais ou menos ao final dos 60 segundos quantos BPMs teve essa música. E aí o que vocês podem notar é que parece algo maior do que 60 BPMs, né? Já parece um ritmo mais acelerado. E, gente, a música ela é tão importante e ela pode causar tantos efeitos que também já foi comprovado pela neurociência que música clássica, nesse ritmo que ela tem, nessa batida, né, nesse BPM que ela traz, e não é só a questão das batidas, né, que tem inúmeras músicas que podem trazer os mesmos BPMs que uma música clássica, mas fora isso, esse pico muitas vezes de instrumentos altos que tem graves, agudos, e você percebe que como se fosse uma onda, né, acontecendo, o tom sobe, depois desce e tudo mais. Já foi comprovado pela neurociência que a música clássica, por fazer toda essa, vamos dizer assim, transformar a música de maneira tão ágil, que ela vai acontecendo, vai subindo de nível, descendo, parece que vai crescendo a tensão, aí depois diminui, enfim, tudo isso movimenta o nosso cérebro de tal forma que ajuda a estimular e a trabalhar melhor o nosso raciocínio. É como se essa música que vai e vem, sobe e desce, ela trabalhasse para os nossos neurônios ficarem mais ágeis. Porque a música, você observa que ela é ágil, né? Parece que tem alguém correndo, olhando para um lado e para o outro, fazendo alguma coisa. Ela vai aumentando, diminuindo de ritmo. Então, da mesma maneira, é como se os nossos neurônios acompanhassem o ritmo da música, eles também fossem acelerando, fossem se conectando mais facilmente. Então, mais uma vez, quem está falando isso não é o professor Matheus, na verdade eu estou falando, mas por meio de estudos que já comprovam que a música clássica ela pode ajudar. Inclusive, se observarem, tem aqui em cima, né, ó, um vídeo, ó, música clássica para estudar concentração e relaxar. Vocês podem observar que tem 3 horas de música, tá? Então, música clássica não falta no YouTube ou em outras plataformas para vocês acessarem se quiserem usar a música para trabalhar o raciocínio de vocês. Eu tenho certeza que hoje talvez não, mas lá no futuro, para uma prova importante, para um concurso, para o Enem, talvez vocês lembrem dessa aula e usem a música clássica como forma de se preparar melhor. Mas aí para mostrar para vocês um pouco mais das potencialidades que a música tem por meio da ciência, né? A gente sempre trabalhando aí arte e ciência, além de trabalhar a tua questão do socioemocional, em que equilibra as suas emoções, além de poder potencializar o raciocínio e a lógica do teu cérebro, a música também ela vai servir para diversas outras coisas. E uma delas, inclusive, é para o corpo, né? E eu acho que aqui, nesse momento da aula, é um momento importante até para que se quebre alguns preconceitos. Existe muito aquela discussão de música que deve ser valorizada e de música que não deve ser valorizada. Quando a gente parte para o campo da ciência, a gente entende que, então, cada música, na verdade, ela pode servir a um propósito, a uma finalidade. Então, enquanto a música clássica, ela pode, claro, servir como arte, como apreciação, mas também
como uma forma de potencializar o cérebro, a gente vai ter outras músicas que pela batida, né, pelos BPMs, pela agitação que ela traz, ela pode servir para outra coisa, como por exemplo, mexer o corpo. E a saúde corpórea, né, a saúde física, não é tão importante quanto a saúde mental? Então por que não ter músicas que podem também nos ajudar nisso? Então agora eu quero mostrar para vocês, né? Só rapidinho, vocês vão ver bem de cara para quem já passou em frente e tudo mais, que é muito cara de música de academia, mas eu acho que facilmente vocês agora vão entender por que em academias tocam músicas como essa. Observe o ritmo, observe a batida, a rapidez da batida da música, para vocês notarem, então, para que talvez essa música sirva. E a partir desse momento, e a partir dessa aula, eu quero que vocês mudem um pouco o raciocínio de vocês sobre isso, e comecem a pensar aqui, ao analisar uma música, pense na finalidade que ela pode vir a ter. E o que a gente deve pensar é em encontrar um equilíbrio, né? Eu posso escutar todos os tipos de músicas que eu quiser, mas será que eu estou escutando músicas que estão me ajudando a equilibrar minhas emoções, a ajudar na minha concentração, a quem sabe até me fazer ter vontade de praticar exercícios, por exemplo? Então, se a gente souber equilibrar esses estilos e gêneros musicais, com certeza a nossa vida vai ser bem melhor. Mas deixa eu mostrar aqui para vocês o exemplo. Bem, como eu falei para vocês, era só um trechinho, mas observe aí. Talvez você não tenha vontade nenhuma e para você não tenha função nenhuma uma música como essa para você colocar no teu fone de ouvido e ficar em casa, paradão, pensando na vida. Talvez nem te ajude a pensar na vida, porque uma música agitada como essa pode fazer com que você nem consiga se concentrar em alguma coisa. Diferente de uma música clássica, que talvez ajude, talvez não, né? Ajuda na tua concentração. Mas essa música ela vai ter finalidade para outras coisas. Essa agitação que ela traz, ela pode também provocar uma agitação no próprio corpo, justamente para quem quer praticar exercício físico. Então, quem está na academia, quem está querendo praticar um exercício, ou mesmo correndo, enfim, com esse tipo de música que agita o cérebro, que vai lá trabalhar no córtex, né? Agitar ali o cérebro, vai ajudar essa agitação no cérebro a realmente dar energia e vai dar vontade de você querer também exercitar e agitar o seu corpo. Então deu para observar como cada música, cada gênero, cada estilo musical, cada música com as suas batidas pode vir a ter uma finalidade diferente? E a grande questão é, como você tem usado as músicas ao seu redor? Será que você tem usado da maneira mais saudável, vamos dizer assim, para você? Tanto questão de saúde mental, saúde física, saúde emocional? Então, de maneira geral, essa foi a explicação da nossa aula de hoje, tá bom? Foi dar esse panorama para vocês, até com base numa questão também científica sobre o poder que a música tem. E, gente, eu poderia trazer tantos outros exemplos para vocês hoje, poderia ficar aqui horas discutindo, fazendo até um debate quase filosófico sobre a importância da música também, mas para o tempo não ficar mais longo de aula, né, do que ele já está, a gente vai encerrar por aqui com esses exemplos. Mas eu acredito que para quem prestou atenção foi o suficiente para compreender o poder que a música tem com base na ciência, com base na arte, e para a gente entender então que a música é sim uma arte essencial e fundamental na nossa vida, porque sem ela a gente comprovou hoje que até com a saúde debilitada podemos ficar, tá bom? Então, para a atividade, vocês vão acessar o link que está no grupo, é sempre o vídeo que vocês estão assistindo agora, e depois acessar o link que está no grupo do Google Formulário, vão fazer a atividade, e a atividade é um resumo da aula, como sempre é, ok? Valendo aí 7 pontos, e valendo só 3 pontinhos, porque é bem mais fácil, segunda questão. Eu quero que vocês coloquem uma música que vocês gostam, que vocês escutam muito. Coloquem pelo menos, se não a letra toda, pelo menos um trecho da letra dela. Se for em inglês, você traduz, para ficar mais fácil para o professor aqui. Você traduz a letra, coloca lá, professor, essa música eu gosto muito dela. Aí você coloca o nome, coloca um pedaço da letra para a gente entender do que se trata. E aí você vai falar por que essa música te faz bem. Vai ter bem explicado na segunda questão, mas não é falar só apenas sobre a letra dela, tá bom?
É tanto que hoje o nosso foco não foi nem nas letras que as músicas podem trazer, porque são variadas. Mas além de falar sobre a letra da música que você gosta, eu quero que você fale sobre o ritmo dela, sobre as batidas, sobre os instrumentos tocados. O que é que essa mistura de sons, esse ritmo, provoca em você, tá bom? Então essa é a segunda questão, também bem simples, bem fácil de fazer, bem pessoal, então não tem nem exatamente o que errar, é só fazer o que eu estou pedindo. E para encerrar, já que nós estamos no Setembro Amarelo, quero colocar uma musiquinha aqui para vocês, tá bom? Que foi uma indicação para o material dessa aula, e eu vou trazer essa música para vocês, que foi uma música criada para o Setembro Amarelo. Inclusive, já fica aí como dica de você ouvir essa música aqui e pensar, né, nos BPMs que ela tem, se ela é uma música mais agitada, mais lenta, o que essa música procura provocar em quem está ouvindo, ok? Se a batida da música, por exemplo, já vou deixar claro, a batida da música é lenta, né? Mas a letra dela tem alguma coisa a ver com o ritmo que ela tem? A letra é coerente com o ritmo? Porque eu imagino que uma música com batida lenta tem que ter uma letra mais suave também. Será que combina? Então eu quero que vocês prestem atenção nisso, pelo menos no primeiro minutinho da música que eu vou colocar agora, tá bom? Vem cá, eu também parei pra reparar que o mundo tá tão feio e que a vida é como andar de bicicleta. Pra se equilibrar exige movimento. Então pensar que você é o seu melhor lugar, e se amar é só questão de jeito, e aceitar que o que flor pra ser florescerá. Não se cobre de não ter defeitos. A felicidade tem pressa em fazer feliz, e o hoje é dado de presente, e um pouco disso mesmo. Nem o maior dos desesperos é eterno. Normal a gente sentir medo.